Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí indo, para a quarta aula da disciplina Administração, Liderança e Batalha Espiritual. Espero que vocês tenham aproveitado bastante estas aulas, porque são coisas muito importantes. Como eu tenho falado, não tem como nós nos aprofundarmos aqui. Mas numa outra oportunidade, quem sabe num outro estudo, a gente vai estar aproveitando mais, nos aprofundando mais nesse tema, que é um tema muito importante, é um tema bastante interessante e realmente faz parte da vida cristã. Hoje nós vamos falar então sobre as armas que temos para vencer Satanás. A palavra de Deus, ela nos respalda ali no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Aqui então fala sobre as armas da igreja, as armas do povo de Deus. E eu vou citar algumas aqui naturalmente. Efésios 6,10, você também pode ver sobre a armadura de Deus, que é muito importante. Então hoje vamos falar sobre 3 importantes armas. Eu entendo que são as mais importantes, as mais fortes. A primeira arma é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa primeira e mais, que faz parte da nossa vida, num primeiro momento, a palavra de Deus. Jesus diz ali em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Nós vemos naquela passagem bíblica, quando Cristo inicia o seu ministério, ele foi afrontado por Satanás. Satanás se apresenta a ele para tentar fazer com que ele pare com a sua caminhada, com que ele pare com o seu ministério. Está ali no livro de Mateus, capítulo 4, você pode ver ali com mais calma, esta passagem. E ali fala então sobre Satanás afrontando Jesus, e o próprio Satanás usa a Bíblia, usa a palavra de Deus para afrontar Jesus nas tentações. A primeira tentação, quando ele diz assim, está escrito, se tu és filho de Deus, o próprio diabo, se tu és filho de Deus, ele usa a passagem, manda com que essas pedras se transformem em pães. E naquele momento Jesus usou a palavra de Deus, porque Satanás sabia o poder de Cristo. E ele então, Jesus usa a palavra de Deus dizendo, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ali então o Senhor vence as tentações, aquelas afrontas de Satanás, usando a palavra de Deus. É algo muito importante você ter conhecimento da palavra de Deus. É ela que vai abrir a tua mente para o mundo espiritual. É ela que vai fazer você ter como resistir a Satanás, pois a palavra de Deus vai te dar suporte, diante das afrontas, das ciladas, e de tantas e tantas situações que podemos enfrentar na nossa vida espiritual.
na nossa caminhada. A gente lembra ali aquele texto lá no livro de Josué, capítulo 1, todo o início ali do capítulo 1, Deus fala sobre a palavra de Deus na vida de Josué. E um texto, em um versículo, ele diz assim: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então não era por acaso que Deus estava determinando que Josué meditasse na palavra de Deus e que esta palavra fizesse parte da sua vida. Com certeza aquela palavra iria fazer toda a diferença. Jesus fala sobre a palavra lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, ele fala sobre a prática da palavra de Deus. Ele diz, e aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, eu comparo a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ali, mais uma vez, o Senhor está falando sobre a sua palavra. A pessoa que ouve a palavra de Deus, pratica, se torna uma pessoa firme, forte, e diante das tempestades, das lutas, das barreiras, ele não será abalado. Então, é importante você compreender que não é só conhecer a palavra, é praticar a palavra. É aí que está a diferença. Conhecer, muitos conhecem, o próprio Satanás conhece a palavra, e usou isto para afrontar Jesus, mas ele está fora, ele não pratica. Então, aquele que pratica a palavra de Deus, esse se torna realmente um soldado preparado para vencer as afrontas de Satanás. Então, leia a palavra, medite na palavra, estude a palavra de Deus, faça com que ela seja parte da sua vida, que ela faça parte da sua vida continuamente. Então, esteja sempre te apegando a esta palavra. É um instrumento de guerra, é um instrumento fortíssimo que temos para lutar nesta batalha espiritual. Segundo instrumento ou segunda arma, a oração. Olha que coisa tremenda, a oração. Deus diz assim lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Então, a oração. A oração é um instrumento que move o mundo espiritual. Então, começa com a palavra, onde você conhece a Deus, e entramos então para a oração. A oração já é um instrumento onde você vai movimentar o mundo espiritual. Você vai chegar na presença de Deus através da oração. E a oração, então, ela vai fazer com que você receba as tuas bênçãos e as tuas vitórias. Sem a oração, você não tem comunhão com Deus, você não tem como te aproximar de Deus. A oração nos dá intimidade com o Senhor, ela faz com que nos aproximemos de Deus. É aquele momento de conversar com Deus, falar com Deus, mostrando nossas fraquezas, nossas dificuldades e pedindo graça, sabedoria e unção sobre a nossa vida. Tudo isto vai acontecer através da oração. A oração, então, é uma arma poderosíssima. Nós encontramos ali no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, aquele texto ali que fala em capítulo 12,
versículo 1 a 17, olha só o poder da oração. Pedro estava preso, estava já se preparando para o outro dia ser levado à morte. Então ele estava preso, cativo ali dentro da prisão, guardado pelos soldados e pelas cadeias. Mas olha que coisa interessante, havia naquela mesma cidade um povo orando por Pedro, lá na casa da irmã Maria. Lá estava a igreja orando por Pedro, porque havia uma perseguição muito forte contra os apóstolos, contra a igreja. Então a igreja se colocou em oração e começou a buscar a presença de Deus. E naquele momento, da oração, diz a Bíblia que Pedro estava dormindo. Olha só que coisa, Pedro estava dormindo. Por que ele estava dormindo? Pela confiança que ele tinha em Deus. Ele estava descansado, ele estava tranquilo, mesmo que o outro dia fosse o dia da sua morte. Ele estava tranquilo porque ele sabia que Deus tinha o controle daquela situação. Enquanto a igreja orava, Deus então estava ali para realizar o milagre. E realmente foi um milagre extraordinário, Diz a Bíblia que o anjo desceu na prisão e ali agiu de uma forma tremenda, soltou as cadeias de Pedro, tira Pedro para fora daquela prisão, e liberta ele, porque Deus não é Deus de injustiças. Pedro estava preso injustamente por causa do Evangelho. E ali Deus estava então comprometido com Pedro, mas veja bem, a igreja estava em oração. O povo de Deus estava em oração. E aí o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Então, quando nós oramos, nós temos acesso ao mundo espiritual. Nós entramos no mundo espiritual. Eu sempre esclareço, sobre o mundo espiritual. Existe um mundo físico, o mundo natural, que é o mundo que nós vivemos e enxergamos, e existe um mundo espiritual, o mundo que nós não enxergamos, que nós não conseguimos ver. E não é, então, de qualquer maneira que a gente entra nesse mundo espiritual. A oração é uma delas, é uma destas formas. E a oração também abre as portas para Deus agir na nossa vida. Mateus, capítulo 21, versículo 18, nós encontramos aquele texto sobre a figueira sem fruto. Quando Jesus ia passando naquela estrada e viu uma figueira à beira do caminho, e ele se aproximou para pegar frutos e não tinha, e diz a Bíblia que ele ordenou e a figueira secou. Aquilo ali chamou a atenção dos apóstolos. Senhor, como secou depressa a figueira? E Jesus disse assim, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, assim vai acontecer. E aí ele completa, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Olha que coisa extraordinária. A oração faz a diferença na nossa vida. Claro, a oração com fé. Hebreus, também está escrito, Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você tem que ter fé. Como é que se adquire fé? Através da primeira arma que eu falei, a palavra. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir,
e ouvir a palavra de Deus. Quando você se alimenta da palavra de Deus, você tem fé. Quando você tem fé, você entra no mundo espiritual na presença de Deus através da tua oração. E aí então é que começam a acontecer os milagres, as maravilhas começam a acontecer, né? Jesus falou muito sobre a oração. Em várias oportunidades ele falou sobre a oração. E aí, quando a gente compreende isso, então a gente entende que as armas estão à nossa disposição. Deus não fez armas impossíveis, armas que só os teólogos podem ter, armas que só os pastores podem ter. Não, são armas que todo crente, todo cristão, desde que ele aceitou Cristo na sua vida, estas armas já estão à sua disposição. Então, é natural que ele tem que fazer a sua parte. Você que está participando desse seminário, você está fazendo a sua parte. Você está o quê? Adquirindo conhecimento da palavra de Deus. Você está conhecendo a palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, você tem fé. Quando você tem fé, as tuas orações, então, elas se tornam uma arma muito poderosa, muito forte para você alcançar os teus objetivos no mundo espiritual e vencer as forças espirituais malignas. Então, faça da tua vida, né, uma vida de oração, né? O tempo de oração, isto é com cada um, é pessoal, você que tem que ter esta comunhão com Deus, esta intimidade, mas que você ore continuamente, né, buscando a presença de Deus. Ore pela igreja, ore pelos pastores da igreja, pela direção da igreja, ore pelas pessoas que te pedem, por aquelas pessoas que estão enfermas, pessoas que estão muitas vezes sofrendo. A oração desperta, né, a bênção de Deus, chama a atenção de Deus para nós. Quando você ora, você chama a atenção de Deus para aquele pedido que você está fazendo. E daqui um pouquinho veio a vitória, veio a bênção, né? A salvação das almas da nossa família também é através da oração. Então não esqueça, estas armas são muito fortes no mundo espiritual. Agora, a arma que eu considero mais forte é o nome de Jesus. É a terceira arma que eu estou falando aqui nesta disciplina, a terceira arma. E olha o que diz Marcos 16:15, é um texto conhecidíssimo do povo cristão. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Que coisa extraordinária. Esta passagem foi antes da ascensão de Cristo, antes dele subir ao céu. Então, ele prepara a igreja, ele ensina durante o seu ministério terreno, durante aqueles 3 anos e meio aproximadamente, que Jesus Cristo teve na terra, ele ensina sobre a palavra, ele ensina sobre a oração. E aí, então, para encerrar, né, esta preparação, ele fala sobre a autoridade que ele nos dá através do seu nome. Também no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus diz assim: vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada absolutamente vos causará dano. Aí está a autoridade dada pelo Senhor através do seu nome.
Agora, nós temos que entender, irmãos, que esta arma é para quem está capacitado para usá-lo, né? Ou para usar esta arma. É que nem um soldado, por exemplo, que vai para o quartel. Em primeiro lugar, antes dele usar as armas, ele aprende a manejar as armas. Ele aprende a lidar com elas. Todas as armas à disposição ali dos militares. Quando, porventura, ele necessitar, ele for para uma batalha, ele terá facilidade em se defender e atacar, porque aquelas armas ele sabe manejar. Ele aprendeu a manejar. A palavra de Deus, né, não é diferente nesse sentido, de sabermos manejar as armas. O nome de Jesus é a autoridade que temos, dada pelo Senhor, para nós enfrentarmos o inimigo. Então, nós não estamos enfrentando um inimigo qualquer, a qual nós podemos usar uma faca, uma metralhadora, um tanque de guerra. Não. Com essas armas, nós não temos condições de enfrentar. Porque aquilo que eu li ali em 2 Coríntios 10, 4 e 5, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás. Então, elas não são armas feitas pelo homem, são armas criadas pelo próprio Deus. E o nome de Jesus, então, é uma arma que Satanás respeita e obedece. Por isso que quando nós vamos para os cultos, para as reuniões, né, o obreiro, o pastor, o ministro, aquele que está na frente de um culto, onde ele vai também orar pelos enfermos, e o que ele vai fazer? Ele vai usar a sua fé, mas ele vai usar o nome de Jesus. Quando a pessoa vai orar pelos enfermos, né, ele já vai entrar numa batalha espiritual. Ele está lutando contra o inferno, né, que colocou doença no corpo das pessoas, que aprisionou as pessoas, colocando espíritos malignos. E esses espíritos malignos, muitas doenças, só saem no nome de Jesus, só saem através da oração. E é aí que o crente, né, o obreiro, o homem ou a mulher, ele vai usar estas armas, ele vai usar esta autoridade para expulsar os demônios. Então, o crente ele tem que estar sempre preparado, porque ele nunca sabe quando pode acontecer uma batalha destas, né? Um enfrentamento destes. Aquele que dirige culto, aquele que prega, ele sabe que ele tem que estar sempre pronto. Um exemplo disso foi ali no livro de Atos dos Apóstolos, no início do livro de Atos, quando Pedro e João se dirigem ao templo para a oração. E quando eles, antes de entrarem no templo, eles se deparam com um homem paralítico. E aquele homem, diz a Bíblia, que ele estende as mãos para os apóstolos esperando receber alguma coisa, uma moeda, né? Uma esmola. E Pedro, né, diz assim, não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E diz a Bíblia que aquele homem deu um salto e ficou curado instantaneamente. E diz a Bíblia que ele entra no templo saltando e louvando a Deus. Então nós vemos aí o poder do nome de Jesus, né, usado pelos apóstolos, naquele primeiro momento que eles não têm mais a pessoa de Cristo pessoalmente. Ali agora está o Espírito Santo na vida deles. E a autoridade, então, foi delegada a eles através do nome de Jesus. Então, o nome de Jesus é como se Cristo nos desse uma procuração.
né? Quando a gente tem alguma coisa para passar para uma outra pessoa, ela vai no cartório, faz uma procuração e autoriza a pessoa a usar o seu nome, né? Isso é muito comum. As pessoas fazem uma procuração e no nome daquela pessoa, o que recebeu a procuração tem autoridade para usar o nome daquela pessoa. Jesus também, ele nos deu uma procuração para usarmos o seu nome. Claro que para usar o nome de Jesus não é todas as pessoas, é a mesma coisa. Você, por exemplo, não vai passar uma procuração para qualquer pessoa, né? A pessoa pode trazer um grande problema para a sua vida, enredar você. Então, quando nós temos que passar uma procuração, a gente vai passar para pessoas de extrema confiança nossa, que vão lidar com os nossos bens, com o nosso dinheiro. Jesus, ele nos passa uma procuração, mas esta procuração eu tenho que estar apto para receber esta procuração e esta autoridade dada por ele. Então, é no nome dele que eu vou usar, né, para lutar contra as forças espirituais do mal. Então, muitas vezes a pessoa, ela não consegue alcançar as bênçãos, as vitórias, e nem tem prosperidade no seu ministério por não conhecer estas armas, por não conhecer a forma com que nós temos que agir no mundo espiritual. A palavra de Deus, ela é perfeita, tem tudo o que nós precisamos para que possamos alcançar os nossos objetivos diante do Senhor. Em primeiro lugar, sermos salvos, em segundo lugar, sermos usados por Ele para ministrar a sua maravilhosa palavra e levar a salvação às pessoas. O mundo está precisando, né, de salvação, necessita de salvação. O mundo está doente, o mundo está atribulado, as pessoas estão presas por espíritos malignos, as pessoas estão cativas, estão doentes, estão sofrendo. E é por isso que a medicina, ela não dá conta de tudo isto, porque a medicina, ela está limitada ao mundo físico, ao mundo natural, ao corpo humano. A palavra de Deus, o poder de Deus não tem limite, porque muitas doenças, muito sofrimento, não é simplesmente no corpo, é na alma, é no espírito. E aí não adianta usar o remédio, não adianta usar os tratamentos convencionais da medicina. Aí é só o poder de Deus. E o poder de Deus é através da autoridade que ele dá àquela pessoa que busca ele. Então você, meu irmão e minha irmã, você que está aprendendo, está estudando este seminário, eu sei que você já aprendeu bastante, né, nesse seminário, mas esse aprendizado não é só para você adquirir esse conhecimento, é para você colocar em prática, para você usar na sua vida, né, juntamente com o pastor, onde você está servindo a Deus, na congregação que você vai, que você é escalado, né, use estas armas. As pessoas precisam de libertação, as pessoas precisam de cura, e isto só quem tem é a igreja de Jesus. É eu e você que somos a igreja de Cristo, somos libertos e salvos, e temos então a aptidão para usar estas armas. Estas armas não podem ser usadas por qualquer pessoa. Não adianta a pessoa tentar usá-la sem conhecimento, não vai ter efeito algum no mundo espiritual. Então não adianta eu só conhecer, mas não praticar também. Então, eu desejo que esse estudo tenha trazido a você um conhecimento importante sobre o mundo espiritual. Eu poderia entrar aqui em alguns detalhes, só que é bem difícil, né?
porque temos um tempo reduzido e não podemos ministrar, nos aprofundar. Numa outra aula, a gente vai falar sobre expulsão de demônios, sobre orar pelos enfermos. Quem sabe a gente faz aí uma aula paralela para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento nessas áreas. Mas orem, peçam a direção do Espírito Santo de Deus em tudo aquilo que você está fazendo para Deus, para a obra de Deus, e você será realmente um instrumento para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você também se inscreva aí no meu canal. Ali no meu canal no YouTube, eu tenho diversos estudos que falam sobre várias coisas importantes para a vida cristã e principalmente para aquele que está aprendendo mais a servir a Deus. Entre ali no canal, Pastor Josemar Daneres, e você assista os vídeos. Assista um vídeo por cada vez e assista quantas vezes for necessário para você entender algumas coisas que são muito interessantes e que às vezes, num culto, a gente não tem condições de ministrar, né? Então, os vídeos são importantes para que a gente adquira esse conhecimento necessário sobre o mundo espiritual. Então, estamos aí finalizando esta disciplina de administração, liderança e batalha espiritual. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham recebido conhecimento através desse estudo, e aí vocês coloquem em prática e vocês vão ver que coisa maravilhosa é servir a Deus e ser útil na obra de Deus. Você não foi chamado para ficar sentado nos bancos da igreja, você foi chamado para ser testemunha de Jesus. Testemunha de Jesus nós podemos ser em todos os lugares aonde nós vamos, desde a nossa casa, nosso bairro, nosso trabalho e também na igreja. Atos 1:8, Jesus disse: sereis minhas testemunhas. Que Deus abençoe a você com este estudo e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém.